E o tema de hoje é quando o ter não basta. E para isso eu convido os irmãos a abrir em Eclesiastes capítulo 6. E você já sabe, enquanto você abre, eu bebo minha água. Nós vamos ler o capítulo todinho, tá? Então, são 12 versículos, o capítulo inteiro de Eclesiastes capítulo 6. Diz assim o versículo 1: Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar da sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? E esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, estamos diante de um texto tão difícil, diante de um texto tão desafiador, com tantas questões importantes e profundas, e diante dele, crendo que esta é a palavra de Deus, nós clamamos ao Senhor, ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, que nos revele mais do Senhor, que revele quem o Senhor é através da exposição da palavra. Nos ajuda a entender o que o Senhor quer dizer com tudo isso. Nos ajuda a te conhecer, até para ver e conhecer a tua revelação. Nós precisamos de ti, Senhor. Nessa noite nos ajuda. Me ajuda a expor o texto, ajuda os meus irmãos a entender esse texto e nos ajuda a ficar mais próximo de Ti, a ficar mais grato por Ti, a conhecer-Te melhor e dessa forma desfrutar a vida de uma forma melhor. Nos ajuda, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Se você prestou atenção nesses versículos lidos, você viu que é um texto difícil. É um texto muito complicado. Quando eu vi na planilha que meu pastor líder colocou Eclesiastes 6 para eu pegar, minha barriga embrulhou. Eu falei, nossa, agora complicou. Como que eu vou pregar Eclesiastes capítulo 6? Mas a verdade é que existem tesouros aqui. A palavra de Deus, ela é capaz de nos ensinar sobre Deus, independente do texto. Uma curiosidade que eu até nem contei de manhã, enquanto eu estava fazendo as pesquisas para esse texto, eu encontrei um livro que fala sobre psicologia e Eclesiastes. E a autora vai citando todos os capítulos. No capítulo 5, no finalzinho do 5, ela passa para o 7. Eu falei, que linda! Passou do 6. Que tranquilo, não quer falar sobre o 6. O Philip Ryken, um dos comentaristas mais famosos sobre Eclesiastes, diz que o capítulo 6 é um dos capítulos mais sombrios da Bíblia. E de fato, ler esse capítulo é como andar num deserto. O sol em cima, a areia embaixo, tudo seco, árido, parece que a boca seca. Eu vou parando para beber água no meio do caminho, porque é difícil mesmo. Aqui nós estamos no meio de Eclesiastes, e o coração do rei Salomão está exposto. Aqui Salomão está decepcionado, Salomão está sem esperanças,
Salomão está em crise. Ele fala coisas que talvez choquem até o seu coração. E você vai olhar para isso e falar, nossa, que difícil esse texto. Onde a gente vai chegar? Para ajudar a nossa caminhada nesse deserto, que é a crise do coração de Salomão, eu prometo 2 paradas técnicas, tá? Essas paradas é para você beber uma água metafórica. Essas 2 paradinhas é para eu te lembrar de coisas que vão acalmar o seu coração enquanto a gente entra e caminha por esse desértico coração de Salomão, tá? Eu lembrei de manhã, eu quero compartilhar com vocês que uma vez eu fiz uma viagem com a Ju, minha esposa, e era uma viagem que tinha umas trilhas. Tinha uma das trilhas que tinha 3 horas. E eu não era muito e não sou ainda muito atlético. Então, o guia falava assim, ó, quando eu falar, vocês param para beber água. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu terminar essa trilha, não aguento mais. Ele falou, para, bebe água, senão você não vai aguentar. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui. Teremos 2 paradas. Mas além das paradas, eu quero te ajudar a passar por esse deserto, te contando aonde a gente vai chegar. Qual é o endereço do nosso destino? Acredite, não vai terminar no deserto, a gente vai chegar num oásis, não vai terminar só com areia. E para isso eu quero te contar onde a gente vai chegar, e essa é a tese principal do sermão. Se você entender isso, você entendeu o que eu quero dizer hoje. É muito simples. Ter o que você sempre sonhou não vai te satisfazer. Apenas em Cristo encontraremos a verdadeira alegria. Eu vou repetir, para você anotar no seu Waze aí. Ter o que você sempre sonhou não vai te satisfazer. Apenas em Cristo encontraremos a verdadeira alegria. Isso aqui é uma forma da gente resumir como que a gente lida quando o ter não basta. Vamos ao texto? Versículo 1. Versículo 1 diz assim, quero ler com vocês. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Se ele está falando de um outro mal, ele quer dizer que ele já falou de alguns outros maus. E esses outros maus estão justamente no capítulo 5. O capítulo 5 fala de 2 maus aqui. O primeiro mal se encontra no versículo 13. E o resumo desse mal que o pregador nos diz é que riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Isso é um mal que o pregador vê debaixo do sol. Ele olha para o mundo e fala, isso não é bom, isso é um mal. Quando alguém ganha dinheiro, consegue riquezas e conseguir essas riquezas faz mal. É um malefício, não é bom para ele, é uma infelicidade ele receber. Já viu o ganhador da Mega Sena que é assassinado depois? Ele recebe algo bom, que é a riqueza, e isso é ruim. Mas não é apenas esse mal que tem no capítulo 5, tem o outro mal. Está no versículo 16. O resumo disso é o seguinte: a riqueza conquistada fica no mundo. Ela não te acompanha na eternidade. Então você veio ao mundo nu e vai embora nu. Você não vai levar nada consigo para a eternidade. Tudo que você conquista com o seu trabalho, com o suor do seu rosto, vai ficar. Você não vai levar. E diante desses maus, o autor de Eclesiastes, no versículo 19 do capítulo 5, diz assim: quando Deus concede riquezas e bens a alguém e capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus. O que ele está dizendo é, diante desses maus, ter os bens e ter a capacitação de Deus para desfrutá-los é um presente de Deus. Desfrute desses bens, desfrute da sua vida, desfrute da riqueza que você tem. Desfrute dos presentes de Deus. Isto é uma capacidade que Deus dá. Só que no capítulo 6 a gente vê algo diferente, um cenário diferente. Veja comigo o versículo 2 do capítulo 6. E a gente vai ler algumas vezes esse versículo 2. É um dos versículos principais da nossa reflexão de hoje. O versículo 2 diz assim: Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Diferente do capítulo 5, nesse último cenário, onde o homem é capaz de desfrutar as coisas, esse outro homem, no capítulo 6, não tem capacidade de desfrutar. Ele não pode desfrutar das coisas que ele tem. É uma outra realidade. E um resumo desses versículos iniciais do capítulo 6. De que vale ter e não desfrutar?
de que vale você ter as coisas e Deus não permitir, porque esse mesmo Deus que deu, Deus deu bens, honra para esse homem, só que esse mesmo Deus não lhe permite desfrutar desses bens. O que nos leva ao primeiro ponto. O primeiro ponto é muito simples. Satisfazer aos seus desejos não te traz alegria. Satisfazer o que os seus olhos veem não te traz alegria, e eu vou repetir a leitura do versículo 2. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não permite desfrutar tais coisas, outro desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Na sociedade que a gente está, nós associamos o ter ao desfrutar. É quase que uma ligação direta. Dificilmente você consegue se perguntar se a pessoa que tem é capaz de desfrutar. Você vê, talvez, na rede social, um influenciador que você segue ou uma pessoa famosa e você fala, cara, olha os lugares que essa pessoa vai. Olha a viagem que ele foi em julho. Olha essa neve. Olha que coisa incrível. Eu queria estar lá. E aí, obviamente, você na sua cabeça já pensa, eis uma pessoa feliz. Ele está feliz, ele está contente. Você vê a foto, você fala, que incrível. Olha aqui, olha o café da manhã dessa pessoa. Até o café da manhã é lindo. Até a olheira dela fica bonita, não sei o que acontece. Às vezes, você, mulher, vê uma influenciadora que é patrocinada por uma marca de maquiagem. Eu não perguntei de manhã, não perguntei de novo para a Ju uma marca de maquiagem. Mas vocês, mulheres, conhecem. Uma marca que a mulher não precisa nem comprar para ter. A marca entrega, ó, testa tudo aí, faz um postzinho e está tudo certo. Aquele restaurante que você fica o semestre juntando para ir, eles vão e só pagam com uma foto. Uma fotinha, uma selfie, paga a conta de R$600 que você está juntando para ter, para aquele aniversário de casamento, para levar a sua esposa. E eles têm tudo, e você fala, nossa. Ele sai depois no estacionamento, abre um Porsche. Depois ele vai embora numa mansão. E tudo isso publicado. E seus olhos ficam, uau! Essa pessoa é feliz. Não tem como não ser feliz desse jeito. Essa família é feliz. Eles têm tudo. Já que eles têm, eles desfrutam. Só que aqui o pregador está mostrando que não necessariamente. Não necessariamente ter é igual a desfrutar. Não necessariamente ter as posses, ter as coisas é igual a ser feliz. É interessante. A gente poderia pegar outros artigos, mas esse que eu escolhi aqui, ele, embora seja um pouco mais antigo, de 2009, ele tem um título muito específico. A revista Trip, do grupo do UOL, fez um texto. 3 autores fizeram um texto nessa revista. E o título da revista é assim: Rico, Poderoso e Infeliz. Rico, poderoso e infeliz. E nela os autores ali desse texto fizeram uma pesquisa e apresentaram que 84% dos maiores executivos são infelizes. Eles são muito ricos. Eles chegaram no que a gente chama de topo da cadeia alimentar. Eles estão no auge. Não tem nada que eles não possam fazer no sentido de compras, poder aquisitivo. Essa pessoa é poderosa, ele é rico, ele é poderoso, ele assina a canetada dele, vale milhões, só que ele se sente infeliz. E nesse texto o que acontece é que existem entrevistas com essas pessoas e as perguntas, você não é feliz? Não, não sou feliz. Este é um rico, poderoso e infeliz. Olha para esse homem que Salomão nos apresenta. E a gente vai ler o versículo 2 e versículo 3 que descrevem esse homem. Deus dá riquezas, bens e honra. Uma pausa aqui. Não é apenas a riqueza. É riqueza, bens e honra. Ele é respeitado. É um homem honrado. Não é apenas aquela pessoa que a gente olha que tem muito dinheiro, mas não é honrada. Que todo mundo fala, esse dinheiro aí, hein? Esse dinheiro não sei não, hein? Não sei que cliente que esse homem tem. Desculpa o exemplo. Não sei, não é esse tipo de olhar. É um olhar de quem tem honra, tem a respeitabilidade do povo. Então, Deus deu riquezas, bens e honra a esse homem, de modo que não lhe falta nada que seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. Outro desfruta em seu lugar,
isso não faz sentido, é um mal terrível. E veja o versículo 3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que nenhuma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o enterro digno tem melhor sorte do que ele. E aqui nós vemos que esse homem, ele é abençoado em outros níveis. Deus não apenas o abençoou com a prosperidade, Deus o abençoou com a posteridade. Ele está falando que ele pode viver 2000 anos, e é claro que isso aqui é uma hipérbole, é um exagero por parte do pregador. Um homem pode viver 2000 anos, ele é longevo. Além disso, ele pode ter 100 filhos. Imagina, 100 filhos. É muita gente, tem que viver 2000 anos para fazer 100 filhos mesmo, né? Muita gente. Às vezes a gente vê alguns irmãos com 4, 5 e fala, irmãos abençoados, cansados, mas abençoados. A gente vê e fala, uau, homem abençoado. Nada falta para ele. Tudo que ele deseja, ele tem. Tudo que ele quer está à sua disposição. A honra, a fama, o dinheiro, os bens, o tempo, os filhos, tudo. Só que o pregador diz, no entanto, ele não é feliz. Ele não consegue desfrutar isso. E aqui a primeira dica que o pregador nos dá, ele diz que ele não consegue desfrutar. Nada falta que seus olhos desejem. Tudo que ele deseja, ele tem imediatamente. Seja passando o cartão de crédito dele, seja no Pix dele, tudo que ele quer, tudo que seus olhos desejam, ele tem. E a primeira dica é que talvez o que esse homem precise não está ao alcance dos seus olhos. Não está ao alcance dos seus olhos. Porque se o que os olhos desejam ele tem e mesmo assim ele não desfruta, é porque o que ele precisa não está ao alcance dos seus olhos. O autor do Pequeno Príncipe, aquele livro, Pequeno Príncipe, Antoine Saint-Exupéry, arranhou essa verdade quando ele escreveu aquela famosa frase, o essencial é invisível aos olhos. Sim, ele não chega na profundidade do que ela quer dizer. Ele quer dizer sobre amizade, sobre coisas boas. Mas o autor de Eclesiastes está mostrando que o que os olhos desejam e recebem não são suficientes para a satisfação. Só que veja o exemplo que o pregador faz. Ele fala que diante da não recompensa de ter todas essas coisas, um aborto é mais sortudo do que esse homem. Vamos ler o versículo 3 ao versículo 5 juntos. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso que tal homem. Que exemplo forte do pregador. Exemplo pesado. Quando eu li isso aqui, foi um dos momentos que embrulhou meu estômago. Ele diz que ter as coisas, não desfrutá-las, e não desfrutá-las é algo tão sério que faz com que a vida não valha a pena. Esse bebê que não teve a oportunidade de nascer, tem mais descanso do que essa pessoa que gasta a sua vida produzindo, gasta a sua vida fazendo, gasta a sua vida enriquecendo, mas é incapaz de desfrutar desses benefícios, é incapaz de ter gratidão por aquilo, é incapaz de desfrutar com o coração aberto daquilo pelo qual Deus deu. O próprio Deus deu, mas ele não é capaz de desfrutar, e o exemplo é forte, e quer ser forte. Salomão está querendo provocar o nosso coração, de que não desfrutar as coisas é pior do que nem nascer. Salomão é provocativo, porque as coisas não são um fim em si mesmo. Elas não podem nos trazer alegria por si só. Elas não podem nos trazer satisfação. Depois desse exemplo, eu quero fazer a primeira parada que eu prometi para vocês. Agora, aquela pausa. E a pausa é muito simples. Minha água metafórica é muito simples. Lembre-se de que o pregador está descrevendo um cenário sem Deus. A vida não é de fato assim para aqueles que são povo de Deus. Para o crente, é possível desfrutar a vida. Deus capacita o crente a desfrutar a vida. Tá? Respira. Tá tudo bem. A vida não é assim com Deus. Esse cenário é um cenário sem Deus.
Já respirou? Vamos em frente. Ponto 2. Debaixo do sol, ter sabedoria também não faz sentido. Aqui Salomão vai nos dizer, o pregador vai nos dizer, se riquezas não nos dão satisfação, a honra e os bens não dão satisfação. Vamos ler o versículo 8, o que ele diz sobre sabedoria. Versículo 8 diz assim: que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Aqui ele está dizendo que nessa vida debaixo do sol, nem a sabedoria nos trará satisfação. E é estranho se a gente olhar, porque este Salomão que escreveu Eclesiastes é o mesmo que escreveu Provérbios, o livro de Provérbios, que é praticamente um tributo à sabedoria. Ele personifica a sabedoria como uma pessoa, e fala que você tem que procurar, buscar. O capítulo 1 de Provérbios é todo um grande elogio à sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele vai falar sobre sabedoria o tempo todo em Provérbios. Provérbios de Salomão. Mas veja o que ele diz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Essa é uma outra tentação nossa, sabia? Porque talvez você esteja no ponto de, ok, Rafael, eu já entendi que eu não vou ser milionário. Eu já entendi que eu não vou no fogo de chão, entrar no meu Porsche e ir embora. Já viram o meu desejo, né? Meu pecado está aqui, ó, exposto. Já entendi que eu não vou ser ricaço. Eu já entendi que eu não vou ter tudo que meus olhos querem, mas uma coisa eu vou ter. Eu vou ter conhecimento, sabedoria. Eu vou ser sábio. Se alguém quiser uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, vão me procurar. Eu vou ser o conselheiro, o mestre, o sábio. Eu vou escrever livros, minha biblioteca vai ser incrível. Quando me ligarem no Meet, você vai ver a biblioteca atrás de mim, que coisa linda. Tem uns irmãos aí que, às vezes a gente entra em reunião e fala, cara, olha a biblioteca desse irmão, coisa linda. Em grego, hebraico, você fala, uau! Salomão está dizendo que sem Deus, nem a sabedoria, nem o conhecimento vão satisfazer o seu coração. Isso não é suficiente. Você continua inquieto, você continua sedento. A sabedoria, ela tem o seu valor, assim como os bens e a riqueza também têm. Mas ela não é suficiente. Ela não vai te trazer a satisfação que o seu coração tanto deseja. Veja o versículo 7, antes do 8 que a gente acabou de ler. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Esse ponto é muito simples. A humanidade tem um apetite insaciável. Aqui ele está dizendo, todo o esforço do homem é feito para a sua boca. E esse homem é o mesmo homem do capítulo 6. Ele não está falando de um homem incapaz, um homem que trabalha só para comer, trabalha para conseguir almoçar. Não, ele está falando de um homem riquíssimo. Ele está falando de alguém potente em seu poder aquisitivo. Ele está falando de alguém que conquistou tudo que dá para conquistar. Ele está falando que todo esse esforço é feito para ele mesmo. Todo esse esforço, não é um esforço qualquer. Tudo o que ele produz é para si. É para conquistar as suas vitórias. É para fazer ele se sentir bem. Todo o esforço desse homem é para si. E olha que é muito esforço e é muita recompensa, entre aspas. É muito tudo, ele é muito poderoso, ele é muito famoso, ele é rico, ele é tudo isso que a gente já viu. Ele tem 2000 anos nessa hipótese aqui. É uma figura que nos choca. Só que mesmo assim, ele continua sedento. Interessante que apetite, aqui ele não está dizendo que sua fome jamais se satisfaz. Fome é necessidade. Apetite é desejo. Deus não vai deixar você passar fome. Mas apetite, meu irmão, com certeza. Com certeza Deus vai fazer você sentir apetite por coisas que Ele não vai te dar. Não tem esse negócio, se Deus permitiu você sonhar, imaginar, experimentar, Ele vai te dar. Não. O apetite é insaciável, porque uma vez que você conseguir experimentar essas coisas que seu coração tanto desejou, quando você chegar, você vai querer outras, maiores e melhores, e mais importantes, e mais televisionadas. Enfim, é sempre insuficiente. O apetite jamais se satisfaz. Eu lembro quando eu estava completando 17 anos.
Foi horrível completar 17 anos. Não por causa dos 17 anos, mas porque eu queria 18. Eu queria ter minha carta de motorista finalmente para dirigir. Quando eu fiz 18 anos, dia 28 de agosto, dia 29 de agosto, eu estava na porta da autoescola para pegar minha carta, começar o CFC. Estava doido para dirigir. Mas voltando, quando eu fiz 16 para 17, nossa, foi amargo. Eu falei, não, porque não pulo 17? Porque não vai logo por 18? Quando eu pular para o 18, aí sim eu vou ser feliz. Eu vou estar na faculdade, vou ter minha carta de motorista. Eu morei fora da casa dos meus pais. Falei, vai ser do meu jeito. Fui morar com meu irmão, não foi do meu jeito. Foi diferente tudo. Mas a verdade é a seguinte, a gente sempre quer alguma coisa a mais. E aí eu estava na faculdade, tinha o carro. Ah não, aí quando você conseguir aquele estágio, aí você vai ser feliz. Isso eu falando para mim mesmo. Aí eu vou lá, consigo um estágio, consigo fazer. Ótimo, agora você vai ser feliz quando você se formar. Ai meu Deus, agora vamos lá, vamos chegar a se formar. Depois de 6 anos, finalmente, no meu caso seria um dentista, finalmente um dentista. Ótimo, agora você vai ser feliz quando você casar, agora corre para casar. Casei, agora você vai ser feliz quando tiver filho. Tem filho, agora o segundo filho. Oh, meu Deus, eu nunca estou feliz, eu nunca estou satisfeito. Nosso coração é assim, não é? Você está sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre correndo atrás de algo para te fazer feliz. Você nunca está feliz com o que Deus te deu já. A gente está sempre sonhando com alguma coisa. Aí é o segundo filho, aí depois a aposentadoria, e o neto, e aí que nunca vai ter fim. É sempre um depois. Aqui o Salomão, muitos anos antes de tudo isso que a gente está vivendo, já está falando, seu apetite jamais se satisfaz. Rafael continua tendo essas mesmas tentações. Nosso apetite jamais se satisfaz, nunca está bom. Você se lembra da tentação de Eva? Você pode comer todos os frutos do jardim, exceto o fruto de uma árvore. Todos os frutos, exceto de uma árvore. Você acha que ela estava com fome? Não, ela estava com apetite. É diferente. E é interessante porque a serpente vai e faz as perguntas para Eva e fala, é verdade que Deus não deixou você comer nenhum fruto do jardim? E Eva vai para o outro lado, já extremo, e fala, não. É daquele fruto, não pode nem comer, nem tocar. Porque se a gente comer, nós morreremos. Certamente não morrerão. Na verdade, se você comer do fruto, você será como Deus. E ela olha para o fruto, vê que ele parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos e desejável para adquirir conhecimento. O apetite dela estava lá a 1000. E ela não se aguentou, comeu o fruto, você já sabe o fim da história. Ela cede, porque é atraente aos olhos, é desejável, é bonito. O fruto era bonito também. A serpente não parou de sussurrar no jardim. Ela fala até hoje. Ela fala talvez ao seu ouvido hoje, a vida vai ser boa quando você tiver aquela outra mulher que não é a sua esposa. A vida será boa quando o bonitão do trabalho te der atenção. Ou quando a empresa te der aquela promoção. A vida será boa, você vai ser pleno quando você tiver aquele outro trabalho. Quando você tiver aquele serviço. Quando você servir naquele ministério. Quando você estiver naquela outra igreja. Quando você quiser outras coisas que não as que Deus te deu. Quando você morar em outro lugar. Quando você tiver uma outra realidade. Quando você tiver o que você sempre sonhou. Aí você vai ser feliz. Essa é a voz da serpente que continua sussurrando, desde o ouvido de Eva até hoje no nosso coração. A pergunta é, qual tem sido a tentação do seu coração? Para onde você está correndo, acreditando que é isso que vai te fazer feliz finalmente? Nós somos como aquele touro que corre atrás do pano vermelho do toureiro, que fica balançando e o touro olha e fala, aquilo que eu quero. Vai correndo, quando chega o toureiro tira, ele passa, ele logo novamente ele estende e o touro pensa, ah não, finalmente, isso não é nada. Não, ele vai de novo e ele pensa, agora eu vou com mais força. Agora eu vou chegar às 6 horas da manhã no trabalho, vou fazer hora extra. Agora é que eu vou com mais gás, agora é que eu vou com tudo. Agora eu não vou nem almoçar, eu vou trabalhar que nem o doido e vou ter aquilo. Vai correndo atrás e novamente, aquele pano era só um pano, era só uma ilusão. Nós, no final das contas, somos como esse touro correndo atrás do pano vermelho, seduzidos pelo toureiro que é a serpente.
A pergunta que a gente tem que se fazer é: para o que a gente tem corrido com tanto ímpeto? Para o que a gente tem corrido com tanta vontade? Isso tem chocado muito a nossa vida, o nosso coração, porque talvez o que te faz acordar cedo de manhã na segunda-feira não é sustentar a sua casa, ter um trabalho digno, é alcançar aquele pano vermelho que estão estendendo para você, que estão te iludindo. Você vai chegar, não vai alcançar, e na outra segunda-feira você está de novo correndo com mais força ainda para tentar alcançar. Um exemplo notável dessa sede por alguma coisa foi naquela cidade Pompeia. Um vulcão erupcionou e rompeu, e aquela cidade foi soterrada, e foi tão imediato que os corpos carbonizados ficaram na posição que eles estavam. Então tem algumas coisas muito características. Tem gente que estava correndo, tem gente que estava dormindo, deitado, tem um monte desses corpos carbonizados. E um dos corpos carbonizados mostrou uma mulher que estava com as pernas e o tronco voltado para a porta da cidade, que era onde ela deveria correr para se livrar do vulcão. Só que o tronco dela está virado para um outro lado, onde tinha uma bolsa de pérolas. Travou nesse cenário, com os braços estendidos, tentando pegar uma coisa, enquanto o tronco estava virado para a porta da cidade. Para onde seus braços estão estendidos hoje? Sempre insatisfeitos, sempre com sede de alguma coisa, sempre querendo encontrar algo e não encontrando. Esse é o momento da segunda parada, do segundo momento de água. Entenda o propósito do pregador. Ele não quer que você fique depressivo, chateado, feche a porta do seu quarto, apague a luz, fique debaixo do cobertor, chorando, falando: eu não vou mais trabalhar, não quero mais fazer nada, porque nada faz sentido. Na verdade, o pregador faz isso para nos alertar e nos despertar o desejo de Deus. Algumas perguntas, sim, vão ser respondidas até o final desse livro. Outras perguntas são respondidas só no Evangelho, quando você abre a palavra de Deus por completo. Hoje nós temos esse privilégio de olhar e ler até Apocalipse para entender e responder essas perguntas. Mas muitos dos leitores de Eclesiastes terminaram sem entender muitas dessas perguntas. A questão é que o objetivo é despertar o nosso coração para outras coisas que os olhos não veem, para despertar o desejo de Deus. Em outro trecho de Eclesiastes, ele diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Vamos ao nosso último ponto, isso está no versículo 9. Depois de ver tudo isso, Salomão nos diz algo no versículo 9, que é o seguinte: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Esse contentar-se, ou melhor, o que os olhos veem, expressa a ideia de que os olhos já enxergam o que você já tem. Seja feliz com o que você tem hoje. É melhor você ser feliz com o que Deus te deu agora do que você sonhar com o que você ainda não tem. Enquanto o marketing, o mundo diz que o importante é que você não tem, e uma vez que você adquiriu essa coisa, ela não é mais importante. O carro mais importante é o que você não tem, nunca é o seu. A coisa mais importante é o que você não tem. É sempre o outro, o que você ainda não tem. Aqui Salomão diz: melhor é contentar-se com o que você tem. Seja feliz com o que você tem. Qual foi a última vez que você entrou em casa agradecido pela casa que você mora? Qual foi a última vez que você colocou a chave feliz por entrar na sua casa? Qual foi a última vez que você olhou com um olhar apaixonado para sua esposa? Não aquele olhar de o que tem para comer de janta hoje. Aquele olhar apaixonado. Aquele olhar como: nossa, a gente quis tanto casar. A gente planejou tanto isso e olha como é a nossa vida hoje. Qual foi a última vez que você olhou para o seu trabalho com um sorriso? Você pensou: amanhã eu tenho serviço? Ou para o seu prato de comida? Qual foi a última vez que você viu o sorriso do seu filho, com 1 ou 2 dentinhos faltando de baixo para cima e seu coração se derreteu todinho? Qual foi a última vez que você agradeceu pela sua família? Sim, com aquele tio esquisito. Sim, com aquela irmã que enche o saco. Sim, com aquele primo estranho.
mas é a família que Deus te deu. Qual foi a última vez que você agradeceu pela igreja que Deus te deu? A última vez que você agradeceu pelos pastores que você tem? A última vez que você agradeceu pelos irmãos que estão do seu lado? Pela cidade que você mora? Pelo lugar que você está? Qual foi a última vez que você parou o carro para olhar para uma árvore e falou: uau, se a árvore é linda, imagina o Criador dessa árvore. Qual foi a última vez que seu coração se encheu de alegria e gratidão pelas coisas que Deus fez? Isso todos podem sentir, isso todos podem ver. Só que tem algumas coisas que estão reservadas para os crentes. Tem algumas coisas que fazem o crente desfrutar a vida. O que faz a gente ser capacitado para desfrutar a vida? Essa é a pergunta que fica. O que nos faz desfrutar a vida, meus irmãos, é que há um amor acima do sol, que transbordou do céu, atravessa o sol e encarna no nosso meio. Ele se fez pobre sendo rico. Ele toma o nosso lugar. É um amor que não olha como o pregador de Eclesiastes e diz assim: todo o meu trabalho é desfrutado por outro, isso é um grande mal. Esse amor não. Esse amor se move justamente para que outros desfrutem do fruto do seu trabalho. Não é um mal para ele, é o que motiva ele. O que motiva o ato, o movimento de Cristo é o amor por você, é o amor por mim. Não é alguém que fala: outro vai desfrutar. Não, meu irmão, você pode desfrutar do amor de Deus, da paz de Deus, porque uma outra pessoa trabalhou para que você desfrutasse, para que você tivesse paz com Deus. Nós pecamos, nossa sede insaciável faz com que a gente coma do fruto, mas Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, sem pecado, tomou o nosso lugar, sofreu a nossa morte, e hoje você pode desfrutar, porque você tem paz com Deus. Essa paz diferente da graça comum, que qualquer pessoa pode parar o carro e olhar para uma árvore e falar: que árvore linda! Mas alguém que olha para a árvore e fala: eu vejo o dedo do Criador nessa árvore. Isso um crente faz. E um crente só faz porque Jesus o tornou um crente. Porque Jesus tomou o lugar do cristão. Morreu a morte do crente. Para que o crente tenha vida e vida em abundância. Para que não seja uma vida apenas vivida e segue a segunda-feira e toca o barco e vamos trabalhar para conquistar as outras coisas que Deus ainda não me deu. Não. É uma vida que vive e desfruta das riquezas, dos bens, dos filhos, dos amigos, que desfruta, porque conhece o Salvador que tem, porque conhece a mão do Criador. Veja o último versículo desse capítulo. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Diferente do que o pregador está falando, Jesus Cristo sabia exatamente o que aconteceria debaixo do sol, por causa de sua partida. A sua partida trouxe paz com Deus para todo aquele que crê. Ele não foi à morte sem saber o que aconteceria, ele foi à morte justamente por saber o que aconteceria. Ele toma o nosso lugar. Enquanto o ter não basta, Deus nos basta. Eu lembro aqui da célebre frase de Agostinho: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Se os nossos olhos nos enganam sobre o que nos faz feliz, Salomão nos diz que o essencial está em Deus, e está no último capítulo de Eclesiastes, versículo 13. Salomão diz assim: agora que já se ouviu tudo, ele está dizendo, terminei minha pregação, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Enquanto o autor do Pequeno Príncipe diz, o essencial é visível aos homens, aos olhos,
Salomão diz: o essencial está em Deus, conhecer a Deus, temer a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. Meu irmão, nesse domingo, saia daqui desfrutando da vida, desfrutando do seu domingo, desfrutando da sua família, desfrutando dos seus amigos, desfrutando do teu Senhor, da palavra que é revelação especial para o crente. Desfrute, você pode desfrutar. Quando o ter não basta, Deus nos basta. Te convido a orar agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor Deus, diante de tantas tentações que chegam a nós, nos ajuda a desfrutar verdadeiramente, a ter uma vida que te glorifica enquanto a gente se regozija nela. Nos ajuda a nos alegrarmos em Ti, porque quanto mais nos alegramos em Ti, mais o Senhor é glorificado. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar, tendo em mente este amor que transbordou dos céus, que atravessou a vida debaixo do sol e nos alcançou, que tocou o tempo, que se desfez a sua glória, que esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, forma de servo, e morreu nosso lugar, morreu em nosso lugar. Nos ajuda a desfrutar de Ti, Senhor. Nos ajuda a desfrutar do momento de oração, nos ajuda a desfrutar no momento em família, nos ajuda a desfrutar dos amigos, nos ajuda a viver uma vida que desfruta da graça maravilhosa de Jesus. Nos ajuda a desfrutar de Ti. Sim, a gente passa por adversidades. Sim, a vida muitas vezes nos traz tristes notícias, mas a principal boa notícia já veio. Está pago, está consumado, você não deve mais nada. Essa notícia deve alegrar o nosso coração. Essa notícia deve fazer que o nosso coração desfrute da vida, desfrute do domingo, da segunda, da terça, desfrute com os amigos, desfrute da vida. Nos ajuda e nos ensina, Senhor, a Te glorificar, nos alegrando em Ti. Nos ajuda a olhar e ser grato a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém.